Olá a todos, obrigado por nos acompanharem através deste meio para mais uma conversa sobre mais um tópico, cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã e a política. E tenho a oportunidade, o prazer de ter um convidado para esta conversa, alguém especial que eu tenho tido a oportunidade de conhecer recentemente e queria também dar a oportunidade de ele falar sobre este tema que eu creio que tem um grande contributo e experiência também para poder dar-nos a todos vocês que estão a assistir a este vídeo. É o pastor Ralisson Rangel, então eu quero que ele possa falar um pouquinho também da organização que criou, que foi diretor lá no Brasil, a organização Vida e Sociedade, e primeiro começar a falar sobre isso e depois vamos entrar mais especificamente no tópico a cosmovisão bíblica e a política. Obrigado, pastor, por estar connosco e é um prazer, está bem? Queríamos agora ouvi-lo falar um pouquinho o que é a organização Vida e Sociedade, do que é que se tratou essa experiência? Essa foi uma experiência muito interessante. Mas primeiro, olá a todos, é uma alegria poder falar com vocês e poder compartilhar também um pouco da experiência que o Senhor nos permitiu ter e do dia a dia de alguém que trabalha nessa área política e ao mesmo tempo na área eclesiológica e igreja, pessoas pastoreando, etc. Então, Tiago, eu lá no Brasil organizei esta empresa, na verdade, através da qual eu servia pessoas públicas com o coaching e o coaching de vida, mas também com a consultoria política. Ao mesmo tempo, eu servia igrejas e organizações, dando palestras, cursos, ensinando sobre a cosmovisão bíblica e a política. Viajei bastante pelo Brasil, de norte a sul, e investi bastante tempo nesse projeto, com bons resultados. Então, em diversos lugares do Brasil, onde foi semeada essa semente do que a Bíblia diz sobre a política, surgiram grupos de ação política, grupos que acabaram adquirindo uma relevância importante na sociedade com uma proposta de transformação social através da palavra de Deus, sem que isso fosse infringir o código do Estado laico, né? Mas enquanto ideia, enquanto pensamento, enquanto sugestão para a sociedade. E eu fiquei muito feliz no tempo que eu trabalhei com a empresa, com a Vida e Sociedade, e os resultados foram importantes. Muito bom, excelente. E essa foi a motivação principal pela qual o convidei para juntar-se a nós nesta conversa. Também estamos próximos de umas eleições, é já no primeiro fim de semana de outubro, no primeiro domingo de outubro, as eleições em Portugal, e eu gostaria que falasse um pouco sobre cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã e a política. É interessante porque a política é um tema um pouco rejeitado pela igreja. Acredito que a gente tem uma noção equivocada de que a política por si só é corrupta ou corrompe. Talvez nós tenhamos maus exemplos, né, de pessoas que se corromperam, foram corrompidas de alguma maneira, perderam seus ideais, perderam seus padrões éticos na política. Entretanto, a política é uma das áreas de influência da sociedade. E como a gente viu durante essa semana, existem 8 áreas de influência na sociedade. As 8 áreas estão presentes na palavra de Deus e elas refletem de alguma maneira o caráter de Deus. A política reflete justamente o caráter do governo de Deus, da justiça de Deus, de um Deus justo, um Deus que tem autoridade, um Deus que é rei de todas as coisas. E o Senhor nos permite, como seres humanos, guiar a nossa própria, ou dar um destino à nossa própria sociedade através das escolhas que a gente faz na política. A gente pode escolher pessoas que nos governem, a gente pode escolher modelos e sistemas de governo, se eu quero uma democracia, se eu quero algo diferente da democracia, se eu quero um parlamentarismo, se eu quero uma república, um presidencialismo ou uma monarquia. Isso o Senhor nos permite escolher. Mas Ele também dá princípios na palavra de Deus para que a gente possa aplicá-los na política. Deus tem uma opinião sobre tudo, inclusive sobre a política.
o Senhor escreve por parte do Antigo Testamento com uma visão política, instruindo o povo como se constrói uma nação. Na verdade, já faz algum tempo, e eu falei isso aqui para vocês, que a Bíblia não é só a minha regra de fé e conduta, ela é também um manual de Deus para a construção de nações justas, pacíficas, felizes e prósperas. Então, se nós seguirmos a ideia de Deus, nós vamos alcançar uma nação de justiça, de felicidade, de prosperidade, de paz, de liberdade, né? E a Bíblia tem todos esses argumentos e todas essas ferramentas que nos capacitam. Então, o que é a cosmovisão bíblica e a política, ou a cosmovisão bíblica da política? É compreender a política como uma ferramenta de Deus para eu dar um direcionamento à minha nação, ao meu povo, que leve o meu povo a uma experiência de paz, de justiça, de igualdade, de liberdade, e que isso possa ser, possa partir de uma transformação interna para o externo, né? E a Bíblia fala sobre política muitas vezes, Jesus fala sobre política, todas as vezes que Jesus fala de impostos, ele fala de política, né? E ele responde sobre esse assunto. O apóstolo Paulo menciona que auxiliares dele eram políticos. A gente tem Daniel, um dos mais espetaculares políticos. Em termos políticos, Daniel é um dos meus heróis bíblicos, né? A gente tem Neemias como um grande líder político, a gente tem Moisés como um grande líder político, a gente tem José como um grande líder político, os reis de Israel, cada um com a sua própria experiência. Então, política é um assunto presente na palavra de Deus o tempo todo. A questão é você entender que o que está ali presente não é simplesmente um relato histórico, mas é um conjunto de princípios que você pode retirar e aplicar na sua sociedade. E isso é de uma importância fundamental. Eu vou te dar uma ilustração bem interessante. Você já ouviu falar da lei da pá no Antigo Testamento? Não lembra da lei da pá? A lei da pá é o seguinte: há uma orientação no Antigo Testamento, que cada israelita que estava saindo do Egito levasse uma pá. Por quê? Porque quando o estômago funcionasse e ele precisasse liberar a carga pesada, a Bíblia diz que ele deveria sair do acampamento, abrir um buraco no chão e ali fazer as suas necessidades e depois fechar o buraco. Isso pode parecer, para nós hoje, obviamente, que temos saneamento, que temos, não sei se aqui chama saneamento básico. Temos todo o saneamento básico, para a gente pode parecer uma besteira. Mas pense num povo que estava no deserto, 2 milhões e poucos de pessoas, fazendo suas necessidades em qualquer lugar. Todos os dias. Todos os dias. Será que Deus não pensou em uma política pública a respeito de saneamento básico? Eram nômades. Por causa dessa lei da pá, Israel foi protegido de contaminações. Contaminações com o contato com as fezes, por exemplo, que a Europa não foi protegida quando foi a época da peste negra, que eram as fezes e a urina espalhada por tudo quanto é canto, os ratos comendo aquilo, que transformaram a Europa numa mortandade toda, 15 milhões de pessoas mortas. Então, veja que Deus estava com uma intenção de proteger esse povo com uma ação de política pública muito simples. Inspirado por essa política, por essa lei, um tal de William Wilberforce, na Inglaterra, mais conhecido pela libertação dos escravos. William Wilberforce, ele observa Londres e vê que Londres tem canais de água que transportam fezes e urina o tempo todo ao ar livre. Ele faz um projeto de colocar todo o esgoto sobre a terra, baseado nesse texto que diz que você deve enterrar as fezes. Então ele faz um projeto e diz assim, ele pensa, Deus disse que as fezes não podem estar em contato com o ser humano. E ele constrói todo um projeto de esgoto para Londres que está lá até hoje e que livrou Londres de diversos momentos
de enfermidades, de epidemias, de pandemias. E ele, como um político, lançou projeto no parlamento britânico e foi executado. Então, é só um exemplo para você de como que um princípio bíblico é modernizado a sua compreensão e aplicado numa realidade. Isso nos faz pensar hoje que se eu moro num lugar em que o esgoto está a céu aberto, ou o rio poluído por fezes, ou eu estou tendo lutas com isso em determinadas... Eu preciso, como homem de Deus, interferir nessa situação. Porque a Bíblia diz que eu não posso deixar que isso permaneça. Entende? Muito bom, muito bom. E agora, para terminar esta agradável conversa, e não só agradável, edificadora, pelo desafio também, o encorajamento e para olhar para a política com outros olhos e a responsabilidade cristã, terminamos com uma pergunta mais polémica. Ou uma área que provoca mais discussão, talvez. Qual é o papel, a responsabilidade ou qual deve ser a intervenção do pastor na política? E podemos pensar também se um pastor deve se candidatar a algum cargo político ou deve estar filiado a algum partido. Gostaria de ouvir. É uma situação interessante. A sua pergunta ela tem diversas nuances. Vou te responder primeiro se o pastor deve se candidatar. Eu acho que qualquer cidadão tem a responsabilidade de assumir deveres com a sua sociedade. Entretanto, penso eu que se eu for me candidatar a um cargo público, eu deixarei de ser pastor. Então eu não posso me apresentar para a candidatura como pastor Raulson. Eu sou um Raulson, um cidadão como os outros, que tem uma proposta diferente, quem sabe mais bíblica, que quer oferecer à sociedade uma alternativa. Eu faria isso. Eu me desfiliaria, ou sairia, ou pediria uma licença do ministério pastoral da igreja, sem vencimentos, para eu poder executar esse outro ministério, porque são dois ministérios diferentes. São duas áreas de influência na sociedade, a eclesia, ou a igreja, e a política. Então, eu não posso estar nas duas ao mesmo tempo, tentando usufruir de tudo e trabalhar com tudo. Isso vai me complicar a vida, até mesmo por causa do tempo e do foco. Então, eu me retiraria da igreja e me incluiria na política como um ministro de Deus na área política, não necessariamente um pastor. Certo? Essa é a minha opinião pessoal. Com relação à função do pastor com a política, vamos imaginar então que eu continuo sendo pastor, não sou um candidato, certo? Como pastor, imagino que você seja um candidato. A minha função é oferecer a você a orientação, o treinamento, a capacitação nos princípios bíblicos da política, para que quando você vá para o parlamento, você defenda os valores do Senhor. Porque o que eu mais tenho visto são políticos cristãos, muito bem intencionados e que realmente amam a Jesus, mas não sabem o que fazer. Porque como não consideram a Bíblia uma fonte de orientação política, não pesquisam na Bíblia o que eles devem fazer. Por exemplo, essa lei da pá. Se você fosse um vereador numa cidade que tivesse péssimas condições de saúde pública, um dos primeiros assuntos, ou de saneamento básico, você precisa lembrar da lei da pá. Porque esse é um programa de governo, é um programa legislativo que você deve imprimir na sua sociedade. Então, eu como pastor devo te discipular, te ensinar, a conhecer, treinar você, para que você conheça os princípios bíblicos. Ao mesmo tempo, eu devo ser o seu discipulador, em quem você confia para abrir o seu coração, como alguém que te guarda, como um pai, como um pastor que guarda a ovelha que foi enviada
para fazer algum outro trabalho, foi em algum outro lugar, quem sabe no meio dos lobos, né? Então eu, como seu pastor, devo orar por você, orientar você, ouvir você, velar pela sua integridade, pela sua santidade, aconselhar você em relação à sua família, proteger você e a sua família. Essa é a minha função pastoral, ser o seu discipulador e ser o seu orientador nos princípios bíblicos. Eu não vou te dizer o que você deve votar, se sim ou não. Ai de mim, não é essa a minha responsabilidade. Você não é meu representante lá, nem representante dos evangélicos, tire isso da cabeça. Você é representante da sua cidade, você é representante dos seus concidadãos. E de todos, sejam católicos, sejam budistas, islâmicos, sejam evangélicos, você é representante de todos e você trabalha para todos. Então, com esta perspectiva, eu só te oriento, te ajudo e não te digo o que você deve fazer. A gente pesa junto o que é certo e o que é errado e aí você faz o que deve fazer. Então, se eu fosse te... Bom, essa seria a minha resposta para abreviar, né? Acho que a gente já falou até demais. Muito bom, foi muito bom. Espero que tenham gostado, eu gostei muito. Espero que tenham sido edificados. Eu fui edificado. Obrigado por estar connosco através deste meio. Obrigado a todos aqueles que assistiram. E gostaria só de apelar e em conjunto apelarmos a um voto consciente. Obviamente não apelamos a partido A, B ou C, mas sim apelamos a um voto consciente de acordo aos princípios que encontramos nas Escrituras. Um voto que possa defender também a família, a pró-vida, a pró-família, e que possamos votar de uma maneira consciente, com responsabilidade e entendermos que também a expressão do nosso voto glorifica a Deus e contribui para o bem da nossa nação. Então que possamos ser responsáveis também em participar, em votar e votar de uma maneira consciente. Obrigado por nos acompanharem. Se gostaste deste vídeo, também podes compartilhar com outras pessoas. Se queres estar atento a outros vídeos sobre outros temas, apenas subscreve o canal. Obrigado, que Deus vos abençoe.